Boa noite. Ao divulgar seu relatório anual em junho de 2017, a Organização das Nações Unidas informou que 5% da população mundial usaram drogas pelo menos uma vez nos últimos anos e que cerca de 30 milhões de pessoas dependem de narcóticos, até o ponto de precisarem de tratamento. A droga mais consumida no mundo é a maconha, com 3,8% da população adulta global. No programa de hoje, vamos focar nos impactos das drogas no corpo e na mente das pessoas. Até que ponto o consumo de drogas como a maconha, heroína, LSD, êxtase, haxixe, maconha, entre outras naturais ou sintéticas, interferem no comportamento e na saúde? O que são drogas lícitas ou ilícitas? Como a medicina faz uso de algumas substâncias no tratamento de problemas físicos ou psíquicos? Para falar sobre o tema, o Opinião Pernambuco de hoje convida Arturo Escobar, biólogo, psicólogo e pesquisador do Grupo de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas da UFPE. Davi Pinheiro, psiquiatra do CAPES-AD de Olinda e professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Rossana Ramé, psicóloga, pesquisadora do Grupo de Estudos em Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião. 988-30-7098, código do estado 81. O endereço na internet para você acompanhar o programa agora em tempo real é www.ufpe.br/NTVRU. Sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, Rossana. Obrigada. Bom, a gente vai começar esse programa fazendo um diagnóstico e a gente trouxe aí alguns números já desse relatório da ONU. Né? Quais são os números, na verdade, que hoje preocupam a medicina, a ciência no mundo inteiro em relação ao uso de drogas? Começar com o Arturo. Não, tudo bem. Aqui no Brasil, a gente tem um consumo maior das drogas lícitas, né? As drogas lícitas, elas são, de fato, as mais preocupantes. O álcool, o tabaco que vem caindo, a única substância que vem decaindo o seu número de usuários com a aplicação de políticas públicas é o tabaco. Mas o álcool ainda, ela é a droga mais problemática. Entre as ilícitas, a gente pode dizer que a cocaína e o crack, que também é uma forma de cocaína, elas são talvez as drogas mais nocivas que a gente tem para a população brasileira, embora ocorram em torno de 2% a 3% o consumo geral de cocaína, 1% o consumo de crack. Nos CAPES-AD de Recife mesmo, assim, quase a metade das procuras estão relacionadas a tentar parar de usar maconha, muito embora esses usuários eles apresentem um uso múltiplo de outras drogas, como álcool, como cola de sapateiro, que são, digamos, os solventes orgânicos, enfim. Acho que essas são as drogas mais problemáticas para o Brasil, no contexto, assim, pernambucano. Davi, você acompanha esses números também? Sim, inclusive, aproveitar a fala de Arturo, né, para dizer o seguinte, que o uso de cola é muito frequente entre adolescentes, não é? Que infelizmente é um público muito vulnerável mediante as mudanças, não é, do ponto de vista de papel, de organismo, do ponto de vista hormonal e consequentemente são alvo fácil, né, das substâncias psicoativas. O álcool como droga lícita, como bem apontou Arturo, né, é a droga que mais mata no mundo, né? Ao mesmo tempo, precisamos dizer que o primeiro registro de álcool na história da humanidade já está completando 9.000 anos, né? Então, assim, estudar a história da humanidade é estudar a história das drogas, né? Talvez o que a gente está colocando aqui é porque do século, principalmente século XIX para cá, nós enfrentamos um problema de saúde pública, né? Tanto com relação ao álcool como com relação às outras drogas também, né? E isso realmente surpreende. Rossana, por que as pessoas, há tantos anos, como colocou agora o Davi, elas têm procurado esse refúgio nas drogas? Nossa, interessante, porque recentemente, um ano e pouco, eu terminei o doutorado estudando, questionando quais os motivos das pessoas para a recaída do uso do crack, em especial. No entanto, a gente vê que a motivação, ela perpassa por qualquer uma das substâncias, né? Se procura usar a droga
por diversos motivos, seja por prazer, seja por dor, seja por questões religiosas, seja por questões existenciais. Não existe uma razão única, ela é multifatorial. E assim, ouvindo até Davi falar dessa questão milenar, né? Essa ideia de que a gente vai ter uma sociedade livre de drogas tem sido um empecilho, inclusive, para as pessoas usarem e buscarem o tratamento, né? Buscarem ajuda, porque o preconceito é tão grande com relação ao uso que muita gente barra, não procura o atendimento, não procura ajuda. E quando vai procurar ajuda, muitas vezes o caso já está com maior deteriorização, com maior problemática, né? Mas, de fato, essa ideia de que vamos encontrar um motivo para o uso e vamos extirpar, vamos acabar com esse motivo, parece que não tem dado muito certo nos nossos modelos de tratamento, no sentido da ideia de que a gente vai acabar com isso definitivamente, né? Então, eu vejo os meninos trazendo essas questões com relação à nossa realidade local, por exemplo, dos CAPs. E eu lembro muito bem quando a gente começou a montar a rede de saúde em Recife, onde a gente tinha apenas 2 CAPs que eram estaduais. Recife não tinha uma rede, como o Brasil como um todo, porque a questão da assunção, digamos assim, da problemática de droga para a área da saúde é muito recente, se a gente comparar com o tempo, né, da problemática em si, né? E aí a gente saiu de um perfil que era muito do alcoolista, depois para o consumo da maconha e depois apareceu bastante usuário de crack, né? Historicamente falando, nesses 20 anos, digamos assim. Mas não tem sido mesmo a questão da droga ilícita o nosso maior problema ainda. Eu acho que isso é importante a gente tá sempre demarcando, porque também o que tornou uma droga lícita e uma droga ilícita não foi pela sua condição, digamos assim, de impacto na saúde do sujeito, mas sim por questões sociais, econômicas, isso que definiu essa separação, né? Exato. Posso complementar? Pode complementar, sim. Isso que a Rosana colocou é muito interessante, né? A gente tem que perceber que o próprio álcool, pegando como exemplo os Estados Unidos, no início do século XIX, o álcool se tornou uma droga ilegal, não é? Isso. Porque o álcool foi visto como um bode expiatório, não é? Na época, a tal crise econômica que se abateu, né, o crack da bolsa, etc., atribuiu ao álcool, né? Então proibiram o álcool. O que foi que aconteceu? O álcool foi motivo de tráfico. E não há registro, inclusive, de diminuição de dependentes de álcool nesse período. Pelo contrário, houve um aumento de mortalidade, porque tinham casos, inclusive, estavam injetando álcool por via venosa, na veia, sim, não é? Então, assim, a gente percebe que, na verdade, a proibição parece não ser o caminho, como a Rosana colocou. Qual o caminho? Realmente é uma pergunta que eu talvez não saiba responder hoje. Agora, talvez para a gente chegar numa resposta, discussões como essa precisam ser muito bem-vindas justamente por conta do tabu que enfrenta esse tema, essa temática, né, chamada droga, né? Então, é isso por enquanto. E a gente vai, ainda no programa, tentar destacar algumas drogas específicas e tentar entender como que elas reagem, né, quais são as consequências no organismo, né, a partir da utilização que seja feita de cada uma dessas. Arturo, pode complementar? Eu acho importante a gente complementar essa questão da licitude e da ilicitude, né? Como ela se deu nesse século XX, no século passado, porque até a proibição ela é uma questão, digamos, nesse tempo, hoje é uma questão recente. Né? A ilicitude e a licitude dizem que uma é legal e a outra é ilegal. Mas, assim, os critérios que foram utilizados em 61, formalmente, né, quando a ONU redigiu um documento internacional, no qual o Brasil também é signatário, colocavam 2 critérios da OMS como principais para separar quais drogas eram importantes de serem proibidas e quais drogas poderiam ser permitidas ao uso na medicina, por exemplo, em que dizia que aquela substância em que provocasse uma dependência, ela seria considerada uma substância que deveria ser controlada. O outro critério era se essa substância tinha uso médico. Então, se ela tivesse uso médico, ela estava dentro de uma classificação de controle menor. Quando ela tinha os 2 critérios, por exemplo, ser proibida, promover dependência e aí não ter nenhum tipo de uso, ela era considerada uma substância proscrita. E assim se proscreveram, que eram substâncias consideradas banidas da humanidade, a maconha, o LSD, o êxtase e várias outras substâncias que são hoje conhecidas pela ciência como substâncias, inclusive, muito menos nocivas que a maioria das substâncias que estão à venda, e substâncias que se revelam novamente como substâncias de importância terapêutica, como é o caso
da cannabis, né, dos seus canabinoides, do CBD, do THC, que ganham novamente evidência na ciência psicofarmacológica, vamos dizer assim. Essa classificação, então, pela tua colocação, ela é uma coisa do século XX para cá. Ela é uma coisa do século XX, sim. Lá para trás, o controle, existe algum estudo que mostre como que era a convivência com as drogas nas sociedades mais tradicionais? Eu acho que, assim, a gente tem vários autores que buscam, né, descrever como é que, historicamente, esse consumo aumentou ou modificou. É muito interessante a gente pensar que quando a droga está dentro de um contexto de seu uso controlado, digamos assim, por exemplo, a questão religiosa. A gente pouco escuta falar de pessoas com dependência, digamos assim, da ayahuasca, né? Porque você vai consumir ayahuasca dentro de um ritual religioso, né? Então, é muito raro que a gente... Pode ser que tenha, mas assim, não chega raramente nos CAPs, nos nossos, né, consultórios, digamos assim. A pessoa vai para aquele ambiente, faz o uso da substância com a sua intenção de se aproximar de Deus, da divindade, né, da sua crença, sai daquele contexto e aquele consumo, ele para ali. Êxtase, vamos ter mais relatos, mas não tão forte, porque é uma droga muito utilizada nas raves, né? Dentro também de uma, digamos assim, de um contexto de uso que pode se dar mal, no sentido da pessoa chegar a usar pela primeira vez e não conhecer os efeitos no seu corpo e usar em altas dosagens e às vezes a pessoa já tem algum problema físico, né? Problemas cardíacos, problemas respiratórios e faz o uso daquela substância sem saber como é que aquela substância vai reagir no seu organismo e pode vir a ter complicações, né? Mas, de um modo geral, nesses contextos de uso, os historiadores mostram, as pessoas usam, saem daquele contexto, acabou o problema com o uso daquela substância, ela fica ali, percebe? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar também. Davi, a gente conversava antes de começar o programa que não queria dar um direcionamento moralista ou de criminalização, né, das drogas, trazer mais para o aspecto mesmo da saúde, né, dos impactos disso na saúde das pessoas, né, na mente e no corpo. Mas eu queria que você trouxesse aqui uma informação relacionada ao perfil das pessoas que fazem o uso das drogas. Até que ponto isso pode ter relação com condição econômica e social? Tá? Por exemplo, as pessoas acabam taxando muitas vezes, não, quem usa crack é pobre, quem usa cocaína é rico, né? Quem usa maconha é classe média. Enfim, né? Dá para a gente fazer essa associação? Exato, né, Valdir? Pegando ainda um contexto histórico, posso dar como exemplo, por exemplo, a maconha, como muitos sabem, sim. Da planta cannabis. A maconha, ela é muito relacionada com um viés de malandragem, um viés, às vezes, essa questão do, entre aspas, o vagabundo, né, como chama. Esse contexto, ele veio de um contexto, na verdade, digamos, até colonial, porque quem usava, na verdade, a maconha era, na verdade, de forma até religiosa e na forma de ritualística, era a população indígena tão discriminada pelo genocídio, etnocídio, e a população negra, né, também idem, não é? Então, trazemos uma carga de preconceito em cima de uma substância, como o Arturo mesmo falou, que tem viés medicinal, né, e que, claro, tem um viés também patológico, dependendo do que você faz com a substância, né? Eu costumo comentar de uma forma até mais concreta, né, que se faz medicação quimioterápica, né, tratamento de câncer de um veneno de cobra, né? Isso não quer dizer que a gente vá ingerir veneno de cobra, né? Então, da mesma forma, eu penso com relação à maconha, não é isso? Precisamos saber exatamente, colocar a substância no lugar dela, né? Não colocar mulheres seminuas em comercial de bebida, não é? E, ao mesmo tempo, também não canonizar uma substância que pode, inclusive, ter o viés com doenças psiquiátricas, né? Então, há informação em primeiro lugar, né? E aí entra a família, entra a escola, entra profissional, entra programas que possam esclarecer, né? Todas essas questões que, quanto mais tabu,
mais embaixo do tapete, né? E, na verdade, a gente sabe que colocar embaixo do tapete a gente não está limpando nada, né? Ok, a gente vai fazer o primeiro intervalo e, como vocês devem ter percebido, a gente ficou numa abordagem mais conceitual. Então, a partir do próximo bloco, a gente vai começar a detalhar, mesmo assim, o que é cada uma dessas substâncias que são consideradas drogas. O Opinião Pernambuco volta daqui a pouco.